Olá, meus irmãos do Ideal Espírita. Estamos aqui para fazer mais um Evangelho no Lar de forma virtual, né? Para que possamos nos conectar com o alto mais uma vez. Vamos fazer a preparação do ambiente com uma mensagem do livro de Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Trabalhe servindo. Trabalhar significa agir de acordo com a dinâmica universal. Tudo se movimenta e serve, desde as estrelas até os átomos. Não lamente o trabalho a fazer. Realize-o da melhor maneira possível, dando tudo de si. Por ele, você atrai os benefícios da vida. Traz-lhe a saúde e o bem-estar. Os outros recebem seu auxílio. Cumprir fielmente as próprias obrigações é sintonizar com o infinito. Só quem trabalha e serve conquista a legítima paz de consciência. Bom, já introduzida essa leitura, né, de preparação do ambiente, vamos fazer a nossa prece inicial, nos conectando com a espiritualidade amiga e com o alto. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus. E neste momento, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta existência, em constante aprendizado. Agradecer pelo pão nosso de cada dia, pela roupa que nos veste, pela família que temos, pelos amigos que possuímos e por aqueles também não tão amigos assim ainda. Obrigada, Deus. Obrigada pela oportunidade da encarnação, por estar aqui e aprender todos os dias mais alguma coisa. Que possamos, Senhor, sair dessa existência melhor do que viemos. Que possamos crescer, aprender, vencer a nós mesmos todos os dias as nossas imperfeições. Que a paz do Cristo permaneça com todos, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, no Evangelho do Lar de hoje, nós vamos falar sobre perdão. E vamos trabalhar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a leitura dele e logo após uma breve explanação sobre aquilo que foi lido, não é? Então, no capítulo 10, ele começa assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 10, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens que vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho com vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, aliás, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso
não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam alma sem elevação. Denotam alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é aqui o ofendido ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como eu sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre o Evangelho, né? Sobre bem-aventurados os misericordiosos. E a lição é exatamente e basicamente sobre o perdão. É interessante que percebamos as colocações de Jesus através do Evangelho de Mateus e de todos os outros evangelhos também, e que pensemos, e que entendamos que Jesus não fala, Jesus não se dirige às pessoas, àquela época, de forma literal. É preciso que entendamos muito além do que se está escrito. Por exemplo, quando Jesus, quando é colocado no Evangelho de Mateus a seguinte situação: se você não perdoar aos outros, né, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E fica aí um questionamento, não é? Mas Deus não me perdoa? Como assim Deus não me perdoa? Se eu não perdoar o meu irmão, eu não sou perdoado por Deus. É preciso que reflitamos sobre isso. E nesse momento a gente se remete também ao Livro dos Espíritos, né? Na sua pergunta primeira, para a gente entender primeiro quem é Deus, o que é Deus, não quem é Deus, mas o que é Deus. E Kardec pergunta a espiritualidade, né? E a resposta que ele obtém é o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a perfeição absoluta. Se ele é a perfeição absoluta, ele não tem do que nos perdoar, porque Deus não se ofende. Então, o que é que o Evangelho quer falar? Quer dizer para a gente que quando nós não perdoamos o outro, aquele que nos feriu, que nos machucou, nós nos afastamos de Deus.
É isso que o Evangelho quer nos passar. Que nós criamos uma barreira, um muro de conexão com Deus. Outra situação bastante interessante, que não deve ser entendida de forma literal, né? E que todos nós já ouvimos, é da passagem de Pedro com Cristo, quando ele pergunta: Senhor, quanto a gente deve perdoar? 7 vezes? E Cristo, muito sabiamente, responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é literal? Não. É preciso que entendamos além disso. O que é que Jesus quis dizer? Ele quis dizer: perdoe indefinidamente. Perdoe quantas vezes forem necessárias. É fácil? Não, não é. Não é. É preciso que a gente entenda, que nós entendamos que nós estamos num planeta de provas e expiações, que somos espíritos encarnados e desencarnados que habitam este planeta em processo de evolução, né? Carregadores ainda de muitas vicissitudes e trabalhadores para desenvolver as nossas virtudes. Então, não é fácil, mas é necessário. Faz parte da escola da vida o exercício, o trabalho do perdão. E o perdão, meus amigos, quando nós nos propomos, de fato, a perdoar, nós libertamos 2 seres ao mesmo tempo. Libertamos a nós mesmos do peso que carregamos e libertamos o outro do peso que ele também carrega. Então é necessário que nós nos libertemos, porque o perdão nos deixa livres, leves. Como eu falei anteriormente, não é uma tarefa fácil. Estamos aqui na escola da vida, nesta encarnação, para aprender. E o exercício do perdão é um dos mais importantes. É um dos mais importantes. Porque o perdão traz paz. Traz paz para quem oferta e traz paz para quem recebe. E é preciso que nós pensemos também, não de forma egoísta. Como assim? O outro me feriu, o outro me machucou. Mas e você? Será que você não já feriu alguém? Machucou alguém? Deixou uma marca, uma cicatriz em alguém? É preciso que pensemos sobre isso. Não só os outros nos machucam, mas nós machucamos também. Então é preciso que façamos diariamente um exercício na nossa consciência. Que possamos buscar não só perdoar, mas também sermos perdoados. Sairmos dessa existência melhor do que chegamos. Nossas encarnações anteriores trazem a nossa história, os nossos momentos com aqueles que hoje estão no nosso caminho. Amigos ou adversários de jornada. E a nossa missão é fazer desses adversários amigos nossos. Mas precisamos trabalhar, precisamos nos empenhar para que possamos atingir esse objetivo. É preciso que nós coloquemos em prática os ensinamentos do Cristo. Porque todos nós aqui já conhecemos o Evangelho. Todos nós aqui já conhecemos tudo o que está escrito neste livro. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos exercitar. Então, pensemos sobre isso, meus irmãos. Nessa oportunidade que estamos tendo
de estarmos encarnados para aprender, para nos melhorar, para sairmos daqui, porque iremos sair daqui, isso aqui é transitório. Já já, em algum outro momento, estaremos retornando à pátria espiritual, todos nós. Então, que possamos trabalhar, que possamos fazer valer a pena todo o esforço da encarnação. Sairmos daqui melhores, moral e intelectualmente. É o nosso objetivo. Então é isso. Fica a lição de hoje, do Evangelho, sobre o perdão. Que possamos dormir, colocar nossa cabeça no travesseiro todas as noites e refletir sobre isso, sobre o nosso melhoramento. Bom, após o Evangelho, né, a leitura do Evangelho e a conversa, né, sobre a passagem que nós trabalhamos hoje, vamos fazer a nossa prece final, vamos nos conectar mais uma vez, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e à espiritualidade amiga. Deus, nosso Pai, Jesus, governador espiritual do planeta Terra. Gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela existência. Que possamos, Senhor, ter forças para sermos melhores, dia após dia. E aproveitamos também a oportunidade dessa prece para pedir, neste momento, para todos aqueles, por todos aqueles que ainda não são nossos amigos e ainda estão no campo de serem adversários, que a luz do Cristo chegue a cada um deles. Que a cada um daqueles com quem faltamos possa chegar amor, paz, tranquilidade. Que os corações daqueles que precisam se perdoar estejam abertos e livres para o amor. E aproveitamos a oportunidade para pedir também, Senhor, para pedir por todos aqueles nossos irmãos que neste momento estão em sofrimento, sejam materiais, ou sejam sofrimentos espirituais. Que a paz do Cristo chegue a cada um dos irmãos nossos que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, nos orfanatos, esperando uma família, nos presídios, nas ruas, sem um lar. Que a benevolência do Cristo chegue até cada um deles, Senhor. Que a paz do Mestre Jesus nos alcance, nos guie, nos oriente sempre. Que assim seja.